dia! Mais um sábado feliz. Tudo bem com vocês? Marcinha! Que coisa boa! Bom dia, muitos corações! Professor Robson! Bom dia, Amanda! Bom dia para vocês todos! Que coisa boa! Hoje estamos aqui, eu e o professor Robson, foi dar aula em Caruaru. Olha que coisa boa! Expandindo seus horizontes. Parabéns! Parabéns, professor Robson. Bom dia. Saudade da minha cunhada. Aí é boa noite, né? Você ainda está acordada, criatura. Bom, hoje vai ser diferente, né? Porque eu estou aqui em Recife, Robson está em Caruaru. Temos aqui, até o Canadá está aqui conosco. Olha que coisa maravilhosa. Expandindo aqui a live. E aí, um cafezinho, né? Um cafezinho que é sempre bom. Cheguei um pouquinho atrasada, porque a máquina de fazer café quebrou. E aí, sem o cafezinho da manhã, não dá, né? Vá-se embora, cunhada. Vá dormir. Vamos lá. Como sempre, começando com um texto. E aí, esse mês a gente está trazendo Mário Quintana. E trago para vocês hoje esta frase dele. Maravilhas nunca faltaram ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Eu acho que quando eu escolhi esse texto, porque o tema de hoje é emoções e sentimentos. Ajudam ou atrapalham? E o professor Robson vai trazer essa ideia para a gente. E aí, pensando nisso, eu trouxe esse texto exatamente desse sentir e admirar. Eu estava conversando com uma amiga ontem e dizendo o seguinte, que da minha varanda eu vejo o nascer do sol, como eu vi hoje, e vejo o pôr do sol. Então, eu tenho esse privilégio. Então, eu sinto isso, Gutenberg, e eu admiro isso. E ela disse assim, ai, que interessante, naquele dia que eu estava aqui, era cor de rosa o céu. Eu disse, pois é, todo dia a natureza brinda pra gente uma cor diferente, um pôr do sol diferente, nunca é igual ao outro. E isso é muito bonito, isso é muito lindo de sentir e admirar. Obrigada, Mário Quintana, por essa sua frase. Bom, nunca fiz isso, vamos fazer agora. Professor Robson, beijos, Marcinha. Professor Robson, como fazer para que você entre aqui na live e comece a conversar com a gente? Me diga aí, professor Robson. Você vai me pedir, você vai me solicitar para entrar na live? Porque realmente para mim essa é uma novidade. Ah, convidar para participar. Pronto, professor. Clicou. Olha! Cadê você, professor Robson Frois? Aê! Meu Deus do céu, que homem lindo! Nossa! Estava ao contrário aqui. Peraí, deixa eu ajeitar aqui para mim. Foi, né? Agora. Tá muito barulho aí? Não. E aí? Para você? Não, para Tá mim tá tranquilo? tranquilo. É porque ligaram uma máquina aqui perto agora. Tá muito barulho aí? Não, aqui não tá ouvindo. Bom dia, Gutenberg. Não, aqui tá tranquilo. Então tá bom. Mas peraí que eu acho que eu tava melhor antes aqui, mais alto. Bom dia, Carla. Mais um sábado feliz. Olha, saudades de você.
Mas assim, a gente faz, né? A gente faz a live. Normalmente é no último dia do mês. Mas como no último dia deste mês eu vou estar em outro lugar, eu vou estar em Patos. É, vou estar lá, nutricionistas de Patos. Estarei aí fazendo meu primeiro curso dessa educação continuada que a Roval promove e vou estar lá em Patos. Então, ia ser mais difícil a gente fazer nossa live. Mas sábado, mesmo estando em outro lugar, é por isso que eu vou fazer também só pelo Instagram, porque às vezes, dependendo de onde eu estiver, a internet para chegar no computador fica mais difícil. Por isso que hoje também a gente está fazendo pelo Instagram, para que essa internet poderia estar assim, mais não tão forte, né? A gente fazer pelas duas mídias. Mas hoje estamos aqui. Professor Robson, e a gente vai estar falando deste tema. Porque esse mês é o mês do fígado. E a gente já viu que o fígado tem essa questão relacionada com as emoções. E aí, na live passada, eu comentei assim: ah, mas que emoção? É a mesma coisa de sentimento e paixão. E aí, essas coisas ajudam ou atrapalham? Então, emoções e sentimentos ajudam ou atrapalham, professor Robson? Diga aí pra gente. Ajudam e atrapalham. As duas coisas. Depende onde é que elas estão. As emoções e os sentimentos, eles têm lugar, certo? É que nem as coisas que estão na sua casa. Se elas estiverem no lugar certo, elas ajudam. Se elas estiverem no lugar errado, elas atrapalham. Se você bota uma vassoura, ela está no lugar dela. Você sabe rapidamente onde pegar ela para você poder usar, ela vai ser muito útil. Agora, se cada hora ela está num lugar diferente, se você coloca a vassoura, por exemplo, no meio da sua cama, na hora de dormir, ela vai atrapalhar. Então, as emoções e os sentimentos, eles têm que estar no lugar certo. Mas antes da gente poder saber qual é o lugar certo das emoções e dos sentimentos, a gente tem que saber o que é emoção e o que é sentimento. A nossa linguagem, não a nossa língua portuguesa, a nossa língua portuguesa é muito rica, mas a nossa linguagem do dia a dia, a forma como a gente vive a vida, que a gente fala sobre as coisas, ela é muito pobre. A gente empobrece as palavras. Então, a gente costuma achatar certas palavras e colocar elas no mesmo nível. A gente faz isso com várias coisas. A gente faz isso, por exemplo, com a palavra amor, que aí as pessoas acham que amor e paixão é a mesma coisa, porque você achata essas duas palavras e coloca elas como se fossem sinônimos. E elas não são, elas são desniveladas. Uma é isso, outra é isso aqui. E aí, quando você achata, normalmente, quando você nivela palavras, você nivela elas para baixo, nunca é para cima. Então, você coloca paixão como se amor como se fosse paixão e fala de amor como se fosse sexo. Então a gente mistura as coisas. A gente faz isso com várias palavras na vida e uma delas, duas delas no caso, são sentimento e emoções. A gente acha que sentimento e emoção é a mesma coisa. E muitas vezes a gente está falando das nossas emoções quando a gente fala de sentimentos. E isso em si já coloca essas figurinhas fora de ordem. E como eu disse lá no começo, fora de ordem, elas atrapalham. Então, se eu não sei colocar as emoções no lugar das emoções e os sentimentos no lugar dos sentimentos, porque eu não sei diferenciar as duas coisas, evidentemente eu estou criando uma desordem, e essa desordem, como a desordem da minha casa ou do meu escritório, vai me atrapalhar, em vez de ajudar. Vai diminuir a minha capacidade de viver, vai diminuir a minha felicidade na vida, meu poder. Ela vai diminuir meu poder, porque eu estou misturando as coisas. Entende? Quer dizer que a primeira coisa que a gente precisa fazer é prestar atenção nos nossos
no que a gente está sentindo. Saber definir se o que você está tendo é uma emoção ou se você está tendo um sentimento. E qual é a diferença entre essas duas coisas? Vamos começar com emoção. Emoção é uma palavra que vem de um termo em latim que é movere. Movere, o latim é muito próximo da gente, a gente entende. Movere é movimentar. Algo que está mexendo, movimentando. Por isso que vem moção. Moção é um movimento. E o de emoção é externo. Então, é algo externo a mim, algo fora de mim, que está me movendo. Na psicologia, a gente pode dizer que a emoção é uma reação. A emoção ela tem a ver com o corpo. É uma coisa que vai afetar o meu corpo. A emoção ela não passa pelo pensamento. Eu não preciso pensar para ter uma emoção. Eu encontro a pessoa amada. Eu não vou pensar, essa é a pessoa amada. E eu amo ela, eu a amo por causa disso, daquilo. Então agora não. Ao ver se eu estou apaixonado, por exemplo, meu corpo ele reage. Ele tem uma reação imediata a um estímulo externo, uma coisa que aconteceu fora. Aí minha pupila dilata, minha boca ela faz movimentos que são visíveis. A emoção é um negócio que é muito fácil de ser visto externamente. É muito difícil a gente esconder uma emoção, porque o corpo é que está reagindo, não é uma coisa pensada, a emoção. Então, eu vou ter reações no meu corpo, aí o corpo vai projetar dopamina, adrenalina, vai projetar dentro de mim, injetar vários hormônios que vão fazer meu corpo reagir àquele estímulo externo, uma coisa fora. Então, eu tenho um filhos que moram fora, em outro país, fora do estado, em outro estado. Quando eu encontro esses filhos, é uma ação externa, um agente externo que veio até mim e que me causou uma emoção. Porque ao encontrar com eles, inevitavelmente, o meu corpo reage no momento que a gente encontra. Essa reação, essa emoção, ela fica no corpo da gente por pouco tempo. Ela não fica muito tempo. A gente não fica emocionado muito tempo. Você percebe o seguinte, quando você está com saudade de alguém e de repente encontra essa pessoa, você tem uma emoção e você fica, poxa, abraça aquela coisa, pô, que legal, e o seu corpo ele está agindo diante daquilo. Mas você encontrou, abraçou, beijou essa pessoa, está ali, está feliz. Daqui a alguns minutos você já não está mais com aquela sensação que o seu corpo estava, de que não vem cá que eu tenho que te abraçar de novo, que bom que eu te encontrei de novo, porque a gente entra numa instabilidade. Até porque o nosso corpo ele não aguenta ficar com uma emoção prolongada, porque é uma carga de hormônios muito forte que é lançada no corpo. Se a gente fica muito tempo sentindo uma emoção, a gente vai ter problemas, porque uma emoção ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A gente vai adoecer se a gente ficar muito tempo, porque despende muita energia ter uma emoção. Na hora que você tem existem vários níveis de emoção, mas na hora que você tem uma emoção forte, você vê que dá um certo estresse no corpo, porque está jogando toda essa carga de energia, porque o nosso corpo ele foi projetado para, diante de emoções, a gente querer lutar ou fugir. Mesmo emoções boas, a gente tende a lutar ou a fugir. Eu estava até mostrando para você outro dia, eu gosto de ficar vendo, acompanhando. Aqui, tem um canal do Instagram que fica mostrando propostas de casamento, pessoas pedindo outras em casamento. E é muito interessante de ver, se você pegar e assistir, ou botar no YouTube para ver propostas de casamento,
você vai ver que 99% dos casos, as pessoas que estão se propondo em casamento, elas já estão vivendo juntas, já namoram, já querem casar. É uma coisa que elas querem. Mas na hora que é feita a proposta de casamento, a reação da pessoa, normalmente da mulher, é uma reação de fuga, que é a reação que o corpo faz. Ela bota a mão no rosto, ela faz que não, ela nega, ela vira de costa. Porque isso é emoção falando, não é racional. Ela não pensou assim, eu vou me afastar dele, eu vou virar de costa, eu vou dizer que não. Não é pensado isso, porque ela pensado, ela quer. Só que o corpo está assustado com aquela emoção, com aquele banho de adrenalina, aquele banho de dopamina que ela está tomando. E aí ela reage. A reação é fugir. O corpo está reagindo. Uma reação de fuga ou de luta, né? As duas reações que a gente tem pelo instinto de sobrevivência. Então, isso é uma emoção. Agora, ao mesmo tempo que a emoção ela dura pouco tempo, porque logo depois do pedido a pessoa já alivia e se abraça e já tira foto, já está, né, já tá naquela sensação de alegria, mas que já está mais moderada. Falando do ponto de vista endocrinológico, né, que você entende bem, o processo, enquanto que a emoção dura pouco tempo, poucos minutos, até segundos, o processo de depuração dessa emoção pode durar minutos, dias, anos, semanas. Anos não, mas semanas. Pode durar semanas. Muito tempo. Porque o corpo, esse banho de hormônios que foi liberado no corpo, também libera afetotoxinas. E essas toxinas podem demorar muito tempo para ser dissipado. Que elas são exatamente processadas, como você explicou lá nas slides anteriores, aonde? No fígado. No fígado. É por isso que na tradição chinesa, enquanto que para a gente considera o centro das emoções o coração, na tradição chinesa é o fígado, o centro das emoções, porque é lá que é processada essas emoções. Então, resumindo, a emoção é um fator externo que está me afetando e me movendo a fazer alguma coisa, mesmo que inconscientemente. É uma reação do meu corpo. Já o sentimento é outra coisa. O sentimento, ele é... A palavra, inclusive, você vai ver que emoção é rápido. Sentimento é mais prolongado, é construído. O sentimento, ele é um processo que, diferentemente da emoção, ele passa pelo pensamento. Para eu sentir, ter um sentimento, não sentir, a gente também confunde isso. Sentir é, toquei minha mão, eu estou sentindo minha mão. Peguei esse copo, eu estou sentindo esse copo. A gente confunde sentir com sentimento, não é a mesma coisa. Sentimento é um processo que passa pela minha cabeça, passa pelos meus pensamentos. Então, e ele tem um elemento cognitivo de aprendizagem. Então, eu vou aprender sobre aquilo, eu vou conhecer aquilo, e ao conhecer aquilo, eu vou construindo algo dentro de mim em relação àquilo. Eu vou pegar um conjunto de percepções que eu tenho sobre uma determinada coisa e vou construir dentro de mim uma relação com aquilo. Essa relação, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Eu tenho sentimentos elevados e eu tenho sentimentos baixos. Normalmente, os sentimentos baixos, eles são as emoções. Estão ligados às emoções. Mas os sentimentos elevados, eu vou construir. Quando eu tenho um sentimento por alguém, por exemplo, é porque eu pensei na relação, eu pensei nas percepções que eu tenho por aquela pessoa, eu construí uma relação com aquela pessoa. De repente a pessoa pode até nem saber disso, mas eu construí uma relação com aquela pessoa, eu construí uma série de percepções sobre aquela pessoa que me fez sentir
algo por ela, tem um sentimento por ela. E aí o sentimento é ao contrário da emoção, ele é construído. Ele nasce de dentro. Sentimento é uma palavra que me lembra muito semente. Uma semente, ela tem que ser plantada num terreno fértil e regada, cuidada para crescer. Aí por isso que eu falei lá no começo, tem que saber colocar cada coisa no lugar certo. Porque as emoções são ruins? Não, é uma reação natural do corpo. Os sentimentos são ruins? Não. Sentimentos elevados, é algo que eu deveria estar construindo, porque quando eu construo sentimentos elevados, eu me torno mais humano. Mas eu tenho que saber pôr essas coisas no lugar certo. Entende, cara? Então, por exemplo, você falou de paixão e amor. São duas coisas. A paixão é uma emoção, porque a paixão depende de um agente externo. Eu lembro da pessoa amada e aí isso me dá paixão por ela. Porque na hora que eu penso nela, na hora que eu estou com ela, minha pupila dilata, eu começo a ficar mais... A pele fica diferente, meus músculos eles têm espasmos, pequenos espasmos. Ou mesmo que eu não queira mostrar, a boca dá aquele sorrisinho de que assim, olha, tá ali, né? E isso, inclusive, existe uma linha da ciência que estuda isso e analisa essas reações para determinar se uma pessoa está mentindo, se ela está sendo verdadeira, porque dá para perceber isso por pequenos gestos, micro-reações, mesmo que ela queira esconder. Já o sentimento eu consigo esconder, porque eu posso ter um sentimento por uma coisa ou por uma pessoa e ninguém perceber isso, porque como é uma coisa pensada, está dentro de mim. Só se eu externalizar é que vai saber. Senão ninguém vai saber o que eu estou sentindo, qual é o sentimento que eu estou tendo. Aí, a paixão. Qual é o lugar, por exemplo, da paixão? A paixão, que é uma emoção, ela serve para atear fogo numa relação, por exemplo. Mas não é a paixão que mantém a relação. Ela só serve para fazer o fogo aparecer. Você já viu como é que faz churrasco? Já. Já. Já vi. A pessoa que vai fazer churrasco tem que fazer a fogueira, né? Tem que fazer a brasa lá para poder fazer o churrasco. No início, a brasa está fria. Você pode pegar na brasa. Você pode pegar ali e com a mão e só vai sujar, não vai se queimar. Para começar a fazer a brasa do churrasco, como é que a pessoa faz? Toca fogo. Mas toca fogo aonde? No carvão. Direto no carvão? Pai, você vai ter que me ensinar, viu? Porque eu sempre comi o churrasco a pessoa faz Geralmente a pessoa faz um tufozinho de algodão ou de alguma coisa, ou bota um produto em cima do carvão. E aí, esse produto ele é inflamável. É sempre um produto inflamável, porque se você tocar fogo no carvão direto, você vai demorar muito para uma pedra daquela queimar. Então você precisa colocar um produto inflamável para ele explodir. Aí, o primeiro fogo que é feito, ele é um fogo alto, ele faz aquele fogaréu. Você já viu como é? Você já teve um churrasco, você já viu como é que começa, né? Aquele fogaréu alto. Aí passa um tempo com aquele fogaréu alto, que é para poder as pedrinhas lá do carvão começarem a absorver aquele calor e começarem a se esquentar, a virar brasa. Mas o que faz o churrasco não é a labareda. Se você colocar a carne para assar naquela labareda, o churrasco vai ficar bom ou vai ficar queimado? Vai ficar queimado. Você tem que esperar baixar, quem está fazendo o churrasco controla isso, baixar a labareda, só virar brasa, e aí quando o carvão está em brasa, é que bota a carne para assar. E aí você vai ter um belo churrasco para fazer. E para fazer um churrasco, leva tempo. Não é o tempo da labareda.
A labareda serviu só para dar para começar o processo. Foi Depois a paixão. a paixão. A labareda é a paixão. Ela serve para iniciar o processo. É uma emoção, um agente externo. Chegou uma pessoa, a pessoa me. Aí por isso que a gente diz, rolou, não rolou química entre a gente. Essa química é a paixão. Por que, que a gente fala de química? Porque na hora que encontra a pessoa que você de repente olha e dá aquela. O seu corpo reage com os banhos de hormônios que a gente tem para uma ação de lutar ou fugir. Por isso que muita gente demora para engatar um relacionamento, porque como ela tem esse banho de hormônios, ela tende a lutar ou fugir. E muitas vezes a tendência é fugir. Então chega a pessoa que você está interessado e você, ai não, peraí, deixa eu sair daqui, porque se ela me vê assim, porque você está fugindo. É o corpo, é a sua emoção que está reagindo aqui. Você quer estar perto dela, mas o seu corpo está fugindo disso. E aí, quando você não consegue mudar isso para a outra alternativa, que é lutar, aí a luta é o flerte, é ir lá e dar faltar uma graça e mostrar que está interessado, aí é a luta. Mas isso só serve para fazer a labareda, só serve para queimar a brasa. Se você não souber transformar essa labareda em brasa, porque a labareda dura minutos. A brasa, você já viu muitas fogueiras de São João, por exemplo, ela dura muito mais do que a labareda. Às vezes a brasa da noite está de manhã e ainda está em brasa. Porque a brasa ela é contínua, ela vai se aquecendo. A brasa é o amor, que é o sentimento, porque o sentimento foi construído, o amor foi construído. Aquela brasa ela foi construída. E quando ela foi construída, ela assenta, ela não tem a chama da paixão, mas ela está lá e ela é contínua, ela se mantém durante um longo tempo. Então, o sentimento ela é isso, essa brasa que vai se manter durante um longo tempo. Para isso, ela precisa ser retroalimentada. O que é que mantém uma fogueira em brasa durante muito tempo? Um carvão alimenta o outro. O calor de um alimenta o outro. Se você pegar uma pedra daquela e afastar, aquilo esfria. Porque ela fica muito tempo aquecida, porque um alimenta o outro. Então, essa aqui esquenta essa esquentou, esquenta essa de volta, e assim sucessivamente. Aí você tem. Isso é uma coisa interessante, porque se você pegar, por exemplo, na questão de um casal que começa. Veja como tem o lugar certo. Não é que a emoção é ruim, ela tem o lugar certo. O lugar certo dela é para dar o impulso inicial. Mas numa relação, você precisa construir, depois desse impulso inicial, sentimento. Você começa a estudar a pessoa, a olhar a pessoa, a perceber que ela tem falhas, que ela tem defeitos, mas tem virtudes, tem qualidades. E aí você vai aprendendo assim, essas virtudes dela, essas qualidades dela são muito boas e me completam. Então, eu crio uma relação, tenho uma percepção de sentimento por essas qualidades e vejo esses defeitos, mas esses defeitos aqui eu consigo conviver com eles, eu construo uma coisa. E assim como eu construo, eu posso desconstruir também. Por isso que a gente pode ter sentimento por alguém durante um tempo e depois deixar de ter esse sentimento. Mas cada coisa tem o seu lugar. Quando eu sei o que é que está acontecendo, eu percebo. Quando uma relação está vivendo só pela paixão, e daqui a pouco a labareda acaba. Se não criou brasa, morreu. E quando você tem um amor. Que, na verdade, o amor, a gente poderia falar dele em outro momento, a gente já falou já sobre amor, é mais do que um sentimento, mas num certo grau a gente pode falar que o amor é um sentimento, porque essa brasa que mantém contínua. Me diz uma coisa, aí eu estava pensando aqui, porque eu escolhi essa frase do Mário Quintana, maravilhas nunca faltaram no mundo, ao mundo, o que sempre falta é a capacidade de sentir e admirá-las. Essa, assim, como está aí, imaginando quando ele colocou essa frase aqui, nessa palavra, mas o que falta essa capacidade de sentir? Seria falta essa capacidade de sentimento ou colocar a emoção e sentimento no mesmo lugar, quando ele fala isso?
é a capacidade da gente construir relações. Porque ele está falando claramente assim, não faltam maravilhas, não faltam coisas no mundo pelas quais eu possa desenvolver um sentimento. Mas como eu não estou buscando construir, porque olha só, uma coisa, a emoção, ela é automática. Eu não tenho muito trabalho para ter emoção. Eu não tenho muito esforço meio pessoal para ter emoção. Eu posso, sei lá, estar assistindo um jogo de futebol, meu time fez um gol e meu corpo vibra, comemora, por quê? Porque me deu uma emoção aquele gol. Não dá trabalho isso, não é coisa assim, agora eu vou ter emoção porque foi o gol do meu time. Mas um sentimento que precisa ser construído, aí eu tenho trabalho. Como a gente, de forma geral, é avesso a trabalho, a sociedade que a gente vive é muito avessa a trabalho, a gente não quer construir, a gente quer que venha pronto. Então eu quero alguém que me faça bem, que faça eu sentir emoções, que eu quero que a outra pessoa se esforce para que eu tenha sentimentos. Eu não quero eu me esforçar para ter sentimentos, porque eu me esforçar dá trabalho. Só que imagina que se a outra pessoa também está pensando a mesma coisa, ninguém vai construir nada. Muitas relações, elas são baseadas em uma pessoa que está construindo, tentando construir um sentimento pela outra, e outra que está tentando se aproveitar disso, tirar alguma vantagem disso. Enquanto essa que está dominada ainda pela paixão e tentando construir um sentimento, a relação vai. Agora, uma hora isso aí vai acabar. Porque não é possível que nem as duas brasazinhas, tem que as duas estar transmitindo calor uma para a outra, ou para falar na sua linguagem. Num relacionamento, as duas partes têm que nutrir sentimentos, tem que ser nutritivo para as duas partes. Eu tenho que alimentar você e você tem que me alimentar. São as duas brasas, uma transmitindo calor para a outra. Aí você tem uma relação de longo prazo. Se não for assim, só uma estiver dando e a outra só estiver recebendo, morre. Aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre duas coisas que a gente confunde também, alegria e felicidade. A gente costuma dizer que a gente costuma nivelar as duas coisas, achatar, colocar como se fosse a mesma coisa. E não são coisas diferentes. Alegria é uma emoção. Uma emoção. Felicidade é um sentimento, é algo que eu construí dentro de mim. Só depende de mim o sentimento. Nesse sentido, a felicidade, por exemplo, é algo que eu posso sentir sempre, mesmo quando eu não estou alegre. E aí, se eu não sei disso, eu coloco essas coisas no lugar errado, essas coisas vão me atrapalhar. Porque eu acho assim, eu não consigo ser feliz porque a minha mulher não é legal. Eu não consigo ser feliz porque meus filhos não me respeitam. Eu não consigo ser feliz porque o meu patrão é ruim. Aí eu não consigo ser feliz porque eu nasci no Brasil. Eu não consigo ser feliz por causa disso. Ou seja, eu acho que a felicidade é uma emoção, depende de uma coisa externa, e não é. Então ela está no lugar errado. Entende, Carla? Me diga uma coisa, no mesmo momento, eu estava pensando aqui com aquela história que eu falei do nascer do sol e do pôr do sol. Eu tenho esse privilégio, nós temos esse privilégio. E no mesmo momento, veja o que eu estou imaginando aqui. No mesmo momento, eu posso ter uma emoção e sentimento. O que me passou foi o seguinte: eu chego, vou ver o pôr do sol. Alguém me chama assim, olha, vem ver aqui o pôr do sol. Aí eu olho, que lindo. Aí, e dou as costas e vou embora. Foi só uma emoção. Ou, que lindo. E aí, começar a prestar atenção naquele pôr do sol e começar a refletir algumas coisas da minha vida, do ciclo que eu vi nascendo, o ciclo que eu estou vendo morrendo. E aí isso seria nessa mesma situação, no mesmo tempo, eu estaria com a emoção e sentimento. Emoção e sentimento, elas não são grudadas uma na outra. Elas são coisas diferentes. Esse é
tônica de tudo que está dizendo. O sentimento é uma coisa prolongada e contínua. Dentro dessa coisa prolongada e contínua, evidentemente você vai ter emoções. Então, se tem um casamento, por exemplo, que é saudável, uma relação saudável de um casamento, em que você está continuamente nutrindo sentimento por outra pessoa que também nutre sentimento por você. Um está alimentando o outro. É contínuo isso. Dentro dessa relação, que pode durar anos, décadas, vai ter momentos em que você vai estar apaixonado pela pessoa, outros que não vai estar, que é uma emoção. De repente, você está ali com uma pessoa que você está há anos com ela, mas aí você olha para a pessoa e seu corpo reage. É como se você estivesse vendo a primeira vez e você quer beijar, você quer abraçar, você tem uma emoção, você está apaixonado. Depois essa paixão morre de novo. Mas o sentimento continua. Você está ali com aquela pessoa e de repente a pessoa faz um gesto e você sente uma emoção de orgulho. Você olha assim, que orgulho que eu estou com essa pessoa. Isso não vai durar muito tempo. É uma emoção. É uma labaredazinha. Do mesmo jeito que na brasa você está ali com a brasa já contínua, mas de vez em quando a brasa vai dar uma labaredazinha. É uma emoção durante o sentimento. Então são duas coisas que acontecem paralelas, que elas não são. Uma Acho não está até dependendo da outra. Até interessante você estar falando isso, casais que estão assistindo, vão assistir depois, para entender isso, porque às vezes ele assim, ah, mas você não está mais apaixonado por mim. Não, faz parte, né? É como você está dizendo aí, eu tenho o sentimento, eu amo. Às vezes eu estou apaixonado, às vezes eu não estou apaixonado, né? Como se estar apaixonado fosse o que sustentasse a relação, não é isso? É, então, se eu não construir sentimentos, eu tenho a dependência de estar apaixonado para poder manter uma relação. Aí, quando a paixão acaba, a pessoa diz: ah, então agora não vale mais a pena porque a pessoa não está mais provocando no meu corpo as reações que eu gostava de ter. E por quê? Porque você não construiu sentimento pela pessoa. Ela, no fundo, é triste dizer isso, mas no fundo, se a relação era baseada em paixão, e não foi desenvolvido um sentimento, a outra pessoa era só um objeto para ela. Que enquanto esse objeto me dava prazer, ok, agora não está me dando prazer, então eu vou procurar outra coisa que me dê prazer. Porque essa é uma relação também importante da gente entender que emoções podem ser compradas, sentimentos não. Eu posso comprar uma emoção, porque como a emoção é uma reação física do corpo, e muitas dessas reações físicas me dão prazer, porque libera dopamina, eu posso obter elas de alguma forma. Então, se eu vou para o shopping e penso assim, ah, vou estourar o cartão de crédito, vou comprar tudo que eu quero, isso vai te dar uma emoção. Porque você vai estar, eu quero isso, eu quero isso, eu compro aquilo, mas não vai te dar felicidade. Isso vai te dar alegria, que é uma emoção, mas não vai te dar felicidade. Porque a alegria você pode comprar com cartão de crédito. Uma pessoa que usa uma droga, ela está buscando um momento de prazer, de alegria, que é uma emoção, mas não está tendo felicidade. Ela não construiu uma relação com aquilo. Uma pessoa que paga por sexo está procurando alegria, um momento de prazer, mas aquilo não dá felicidade. Ela não vai construir um sentimento com aquela pessoa que ela está pagando para ter sexo por meia hora, uma hora. São coisas diferentes. Então eu tenho que saber que a felicidade, que é uma coisa, que é um sentimento, é algo que eu tenho que construir dentro de mim. E construído dentro de mim, eu posso ter sempre. Então eu estava dando exemplo dos meus filhos. Quando eu encontro meus filhos que moram fora, isso me dá alegria, que é uma emoção. Um agente externo que veio até mim e quando chegou, eu fiquei emocionado. É Movery, de fora, externo, fora. Mas, quando eu penso no que eu pude ensinar para eles,
no que eu pude, no quanto eu os amo e que eu posso, nas coisas que eu seria capaz de fazer por eles, isso me dá felicidade, porque isso foi algo que eu construí, está dentro de mim. Não depende deles, não depende nem sequer deles gostarem de mim, eles podem até deixar de gostar de mim, o que vai me dar tristeza, que é outra emoção, mas não infelicidade. O contrário da felicidade não é a tristeza. A tristeza é o contrário da alegria, porque a tristeza é uma emoção que também passa. O contrário da felicidade é a infelicidade, a falta de felicidade. Mas aí agora você falou de um ponto, eu sei que a gente está se estendendo hoje nessa live, mas você falou de um ponto aí, dessa questão que a tristeza, né, essa contrário da alegria, do mesmo jeito que eu posso estar alimentando uma emoção externa de alegria, mas eu também posso estar alimentando uma emoção externa de tristeza. Posso. Não é isso? E aí eu vou estar realimentando essa tristeza ou realimentando esta raiva, que também é uma emoção. Posso considerar que a raiva também seria É uma emoção também. A raiva também é uma emoção. E também tem o lugar dela. Como todas as emoções, tem um lugar dela. Tem hora que é próprio você ter raiva de alguma coisa. Você não pode ficar alimentando isso durante muito tempo, mas é próprio você ter raiva. Alguém agride seu filho, você vai ser passivo? Você vai dizer assim, oh, tá bom, tudo bem. Não. Tem a hora da emoção. Então, peraí, que é isso que você está fazendo? Porque tem a momento próprio. Agora, a questão é, qualquer emoção ou sentimento tem que estar no lugar certo. E o lugar certo dela é você estar no controle. Se você deixa que a raiva te domine, game over. Aí você perdeu. Se você deixa que a paixão te domine, game over. Você perdeu. Você vira escravo desse negócio. Você vai agir automaticamente em função disso. E isso vai te dar consequências terríveis, potencialmente. Então eu tenho que saber, eu tenho que estar no domínio, seja da raiva, seja da paixão, seja da tristeza, eu tenho que estar no domínio. Se eu deixo que a tristeza me domine, game over, eu perdi. Assim como se eu deixo que a alegria me domine, também, game over. Porque a alegria leva a euforia leva você a fazer muitas besteiras. Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, em festas de final de ano de empresa, que elas se deixaram dominar pela alegria, tiveram momentos de euforia que fizeram elas fazerem besteiras que no dia seguinte elas tiveram que ser demitidas da empresa. Porque foram dominadas pela alegria. Você vê, a alegria, que a gente considera sempre como sendo uma coisa boa, mas se ela me domina... Okay. Alô? Tá aí? Caiu aqui. Tô aqui. Viu? Aí eu não posso deixar que essas coisas me dominem. Existe uma palavra que vem do italiano que é desgraça, que é do italiano disgrazie. Desgraça significa assim, sem graça. Eu não tenho graça. Eu perdi a graça, a alegria. Grazie é de alegria, de uma emoção. Isso não tem a ver. Eu posso ter perdido a alegria, mas não a felicidade. Até para a gente terminar, tem uma frase de um filósofo estoico que era um escravo. Ele era um escravo. Olha só que situação. Não deve ser nada fácil você ser um escravo. E ele escreveu para a gente sobre um manual onde ele nos ensina a ser feliz, através do manual dele, de um escravo. E ele falava, Epíteto, o nome dele, e ele falava assim, então uma das frases dele fantástica, ele diz assim, eu posso estar doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e ainda assim feliz, na desgraça e ainda assim feliz. Porque a felicidade é uma construção. Então, resumindo, a emoção
é uma reação do corpo. O sentimento é uma construção pensada. Eu tenho que ter o trabalho de construir essa coisa. Que lindo. Que lindo, professor Robson. Muito grata. Isso tudo que você está falando dos estoicos, aí falou agora do Epíteto, né, que é um filósofo estoico, você está aí com um curso maravilhoso, toda segunda-feira, no Museu do Estado. Né? Eu estou assistindo esse curso, toda segunda-feira está sendo uma segunda noite muito especial, porque ela está sendo transformadora. Eu estou assistindo o curso e vale a pena, né? Vale muito a pena. E é um curso presencial, né? Depois de mais de 2 anos, e 2 anos aí, sem estar fazendo curso presencial, fazer o curso presencial, está próximo. Isso é fantástico, fazer essa convivência e assistir esse curso na segunda-feira, lá no Museu do Estado de Pernambuco. Bom, então, eu agradeço muito novamente, e hoje estamos assim, né? Não estamos ao lado do outro, mas estamos aqui juntos, fazendo a nossa live do sábado. E, como você falou da Felicidade e Alegria, quem ainda não se inscreveu, lá no canal do YouTube, Leve a Vida Leve, com Carla Ribeiro, tem essa aula do professor Robson sobre alegria e felicidade. Tá bom? Professor Robson, muito obrigada por estar aqui conosco. As suas últimas considerações? Eu tenho sentimentos por você. Ai, que lindo! E emoção de lhe ver. Pois é, eu estava pensando nisso também. A emoção, nossa, está longe de mim, mas eu estou aqui tão pertinho. Chega, meu coração bateu mais acelerado. Mas aí tem nutrimos sentimentos que fofo, que lindo. Nutrimos sentimentos fortes que duram aí mais de 20 anos. Bem mais. Um beijo. Tchau. Um beijo. Beijo. Tchau, minha gente. Até próximo sábado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.